colocado em meu coração. Essa semana, Deus falou algo comigo e eu quero poder compartilhar com você, em nome de Jesus, amém? E tema dessa palavra, abre a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, mas eu quero ler com você até o verso 9 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha aqui, Paulo escreve a Timóteo, e eu quero ler só até aqui, só até os 5, e vamos já partir para outros, mas o versículo chave para esta palavra está aqui: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Paulo escreve a Timóteo, ele diz, na última parte ele diz: afaste-se também destes. É o texto que está dizendo, é a palavra que está dizendo. Pastor, qual o tema dessa palavra? Aparência. Eu não lembro se eu estava dirigindo, e Deus me deu essa palavra e veio até a mim e disse assim: aparência. E eu falo: como assim aparência, Senhor? É a palavra que será ministrada no domingo. É a palavra que eu quero que você fale à minha igreja domingo. Aparência. Por que aparência, pastor? Por que aparência? Queridos, presta atenção. Primeira coisa que eu quero falar com você, mas antes quero orar. Pai, em nome de Jesus, fala à tua igreja, ministra a cada um, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu os abençoo, Pai, e declaro, Senhor, que eles estão agora com mente aberta para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aparência. Vocês já puderam ouvir essa frase? Nem tudo é o que parece. Quem já viu essa frase? Nem tudo é o que parece. Que interessante. Eu vou colocar algumas imagens para você e você me diga. Parece o quê? Um cachorro com duas cabeças, sim ou não? Mas não é um cachorro, são dois cachorros, é porque um está atrás do outro. Parece um cachorro de duas cabeças, mas não é. Você está vendo como os nossos olhos estão nos enganando? Sim ou não? Mas se você olhar bem para a imagem, você vai ver que tem aqui tem o cangote do cachorro, o pescoço dele, e tem o pescoço do outro. Então parece, mas não é. Olha essa outra imagem. Parece uma vaca só, metade de uma cor, metade de outra. Parece ou não parece? Mas na verdade são duas vacas. Se você olhar bem, atrás dos pés da vaca que está na frente, estão os pés da outra. Nem tudo que parece é. Querem ver outra coisa? Olha que coisa interessante. 2 cavalos e uma cabeça. Parece ou não parece? Mas não é. É porque o cavalo está escondendo a cabeça dele. Por isso que dá a entender que parece ser 2 cavalos. Mas se você olhar abaixo do queixo desse cavalo, você vai ver o queixo do outro cavalo. Consegue enxergar? Olha lá. Essa outra imagem, essa aqui é interessante. Essa aqui, quem vai visualizar isso aqui é quem já bebeu muito. Parece ou não parece? Parece ou não parece, gente? Mas não é. É por isso que a palavra hoje é aparência. A aparência nos engana. A aparência, queridos, ela nos passa uma rasteira. Tem pessoas que se fazem de boazinhas, de amáveis, mas é uma aparência. Quer ver um exemplo? Aqueles que querem enganar você, por exemplo. Qual o nome que se dá, meu Deus do céu? Alguém que engana outro para adquirir um bem. Estelionato.
estelionatário. O estelionatário, ele faz com que você entregue algo sem forçar nada. Você entrega espontaneamente aquilo para o estelionatário, sim ou não? Isso não é roubo, isso não é furto, isso é estelionato. Você entregou de livre e espontânea vontade. Queridos, é assim que é. O estelionatário, ele aparenta ser uma boa pessoa. E assim essas coisas. Às vezes aquilo que nós estamos vendo não é aquilo que nós estamos pensando. E nós temos que entender algumas coisas hoje. Por que, pastor, o senhor tem esta palavra? Porque tem muito crente caindo em bobeira. Tem muito crente caindo em coisinhas tão simples. Sabe por quê? Porque são muito inocentes. E aí são facilmente enganados. É por isso que Jesus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de discernimento. E aqui Paulo escreve a Timóteo, e ele começa a falar, e uma das coisas que chamou minha atenção foi justamente o versículo 5, que diz o quê? Presta atenção aí no versículo 5, gente. Diz o quê aí? Tendo aparência de piedade, aparência de ser bonzinho, aparência de querer ajudar, aparência de querer cuidar. Tendo a aparência, quer dizer, enganou. Mas na verdade, o que é? Na verdade, é te tapear. Na verdade, é esfriar você na fé. Na verdade, é te afastar do propósito de Deus. Paulo escreve a Timóteo, diz assim: afaste-se desses. Que desses? Que só falam o que você quer ouvir. Que fica te paparicando, a aparência engana. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Quem vive de aparência nega o poder do Evangelho. Olha só que coisa interessante. Quem vive de aparência nega o poder do Evangelho. Olha o que diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo está falando aqui do Evangelho de Cristo. Paulo está falando aqui de Jesus. Paulo está falando dos milagres. Paulo está falando da caminhada cristã. Nega o seu poder, mas negando o seu poder. Negando o Evangelho da verdade. Queridos, a aparência, a pessoa que vive a aparência, ela nega o poder do Evangelho, da salvação de Cristo. Como, pastor? Com suas atitudes. Ela coloca em si a responsabilidade, ela coloca em si o poder que não é delas. Elas tomam para si as pessoas e acham que as pessoas são delas, anulando assim o poder do Evangelho, sendo pessoas, queridos, que negam o poder de Deus, que negam o Evangelho. Queridos, eu quero citar algumas características de quem vive de aparência. Eu quero citar algumas coisas, algumas características de quem vive de aparência. De um aparenta-se ser crente, aparenta-se ser um servo de Deus, aparenta. E a primeira característica que uma pessoa dessa tem, sabe qual é? Vou dizer para vocês. E é até boa, mas olha a aparência. São pessoas conquistadoras. Eles conquistam a amizade. Eles conquistam você. Eles conseguem te abraçar sem você perceber. Eles são conquistadores. Eles conquistam. Por que eles conquistam, pastor? Presta atenção. Eles conquistam para submeter o conquistado às suas vontades. Vocês estão me entendendo? Eles conquistam para depois submeter você às vontades dele. Pastor, o senhor pregou o Evangelho e eu agora estou ligado ao Senhor, glória a Deus, amém por isso. Mas pastor, olha, tudo que o senhor quiser. Meu filho, você não é meu escravo, você não é o meu servo, você não me deve nada. O que eu fiz foi pregar o Evangelho. Se você desejar caminhar comigo, você caminhe. Se você desejar servir a Deus comigo, você sirva. Mas você precisa entender que a graça é de graça, e de graça recebeis, e de graça vos dá. Você não me deve nada, nós é que devemos a Cristo. Você está entendendo? Essa graça não pode, queridos, te cobrar alguma coisa. A pessoa que pregou o Evangelho para você, ela não pode te prender a ela, te obrigar através de emoções, através de chantagens, para que você esteja com ela. Isso é algo satânico, isso é anular o poder do Evangelho. E Paulo fala sobre isso. Paulo diz: olha, essas pessoas, afaste-se dela, porque elas negam o seu poder, elas negam o poder do Evangelho, elas cancelam o poder
poder do evangelho, elas anulam o poder da cruz para se colocar como alguém superior ao evangelho. E elas nem percebem quando fazem isso. Então, eu quero mostrar para vocês que essas pessoas, elas são, uma das características dessas pessoas que vivem de aparência, elas são conquistadoras, mas elas não conquistam para Deus, elas conquistam para si. Estão me entendendo? Pessoas que vivem de aparência, crentes de aparência, elas não conquistam para Deus, elas conquistam para si. Eu lembro-me quando estava na igreja aqui embaixo, nossa igreja que era lá embaixo, Setoró, eu me retirei do ministério por algum tempo, e eu me lembro que quando eu fui comunicar à igreja, eu disse para a igreja assim, presta atenção, eu disse assim, eu estou saindo, mas eu quero dizer para você, qualquer pessoa que sair por causa do pastor Sandro, qualquer pessoa que sair querer seguir o pastor Sandro, está literalmente condenada ao inferno. E eles tomaram um susto com aquilo, eu disse, mas por quê, pastor? Não, quero que você não vai comigo, porque Deus falou comigo e não com você. O seu lugar é onde Deus te colocou. Mas você me ganhou. Mas espera aí, eu te ganhei não. Eu fiz mais do que a minha obrigação como cristão, como servo de Deus. Você não tem que ir comigo. Eu vou viver a minha vida, a forma que Deus quer para mim. Eu vou seguir o meu caminho, mas o seu é permanecer aqui. Eu disse desse jeito para a igreja, e alguns resistiram, e mesmo assim foi contundente. Sabe por quê, queridos? Porque o que anula o poder de Deus, o que anula o evangelho, é quando você toma posse daquilo que não é seu. Quando você prende a pessoa até você, e através das suas palavras, você constrange a pessoa. Eu disse para um discípulo assim, olha, você seja sempre grato. Eu disse assim, sempre seja grato. Essa gratidão não é escravidão. Essa gratidão é uma gratidão de você ter encontrado a salvação através da vida dessa pessoa. Seja grato. Você não pertence a mim. Você pertence a Deus. Você está ligado a mim por uma aliança de amor. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa que vive de aparência, queridos, elas conquistam para submeter essas pessoas a ela. E como é que elas fazem isso, pastor? Elas lembram o que fizeram por você. Elas vão trazendo, tudo que fez por você, vão trazendo à tona e mostrando para você. E isso te constrange. E quando isso te constrange, você não tem a coragem de fazer a coisa certa. Isso é anular a cruz de Cristo. Isso é anular o evangelho de Cristo na vida da pessoa. Então, ao invés de a pessoa ser livre, a pessoa torna-se presa. Por quê? Porque quem vive de aparência, ele é um conquistador, mas ele submete o conquistado às suas vontades. Eu quero repreender, em nome de Jesus, esse espírito de escravidão, espírito de impor às pessoas o que elas têm que fazer. Eu repreendo aqui em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha o que Paulo diz a Timóteo no verso 6. Olha o que ele diz. Ele diz assim, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Olha, elas conquistam, essas pessoas que vivem de aparência, elas conquistam as outras. É Paulo que está escrevendo, está dizendo. E você fica preso a essas pessoas, por quê? Porque elas te conquistaram. Ei, presta atenção, vou dizer uma coisa para você. As pessoas que conquistam de verdade, conquistam para Jesus e não para si próprio. As pessoas que cuidam de verdade, dá a liberdade para que a pessoa tome a sua decisão e não impõe nada a elas. Estão me entendendo? Caminhar com Jesus não é uma imposição. Caminhar com Jesus é decidir viver para Ele, é decidir abandonar a tua vida para viver a vida de Deus. Você tem uma escolha, você tem uma opção. E Paulo escreve e ele diz, o que? São esses os que introduzem pelas casas e conquistam. E se ligam e amarram essas pessoas. A aparência, outra característica de quem quem tem a aparência de cristão, a aparência de crente, qual é, pastor? Olha que coisa bonita, né? Quem tem aparência,
estão sempre aprendendo. Sabiam disso? Quem tem aparência de cristão está sempre aprendendo. Porque olha o que diz o texto no verso 7, no capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 7, diz assim: elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui tem uma coisa negativa: começa bem, mas termina mal. Por quê? Porque jamais vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque o que elas querem, o que basta para elas é o interesse delas. É o que elas acham, é o que elas querem. Mas a Bíblia diz que elas jamais chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Jamais elas chegarão à verdade. Por quê? Porque vivem uma mentira. Porque a verdade é o ventre delas. Tudo para elas é o ventre, tudo é elas. Não se esvaziam de si para dizer: tudo é o Senhor, tudo é dele. Então, essas pessoas estão sempre aprendendo. Olha, queridos, uma pessoa que é disfarçada, uma pessoa que tem essas atitudes, é uma pessoa que está aprendendo. Uau, pastor, é mesmo? É. As pessoas que têm aparência de crente, mas não é. Parece, mas não é, sim ou não? Você já viu aquela propaganda da televisão, Denorex? Parece, mas não? Parece, mas não é. Parece cristão, parece servo de Deus, mas não é. Por quê, pastor? Porque as aparências, queridos. Sabe por que Jesus disse que quando ele vier, quando o Pai vier buscar os seus, ele vai separar o trigo do joio? Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando se planta o trigo, e você vai na roça, posso assim dizer, né? Na plantação, você percebe que tem joio, muito joio no meio do trigo. O que acontece? O agricultor, ele vai lá e arranca o joio? Não. O que ele faz, pastor? Presta atenção. Ele deixa crescer junto. Ele deixa crescer junto. Cresce junto. E no dia da colheita, pastor, ele colhe os dois. E o que ele faz, pastor? O trigo vai para um lugar bom. E o joio vai para onde, gente? Para o fogo. Alimentar a fornalha. Então o que eu quero dizer para vocês, que é inevitável que pessoas que vivam de aparência não estejam no nosso meio. Porque a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos. Mas quando será separado? Quando Jesus voltar. O joio e o trigo será separado. Tem gente que acha que é trigo, mas é joio. Tem gente que se disfarça de ovelha, mas é lobo. E esse lobo é manifestado com o quê? Queridos, quem vive de aparência, não pense coisa errada, não pense outra coisa não. É manifesto através de atitudes, é manifesto através de algumas características. Quais são elas, pastor? Estão sempre aprendendo. Para quê? Para que estão aprendendo? Podem até continuar aprendendo, mas não vão chegar ao conhecimento da verdade. Por quê, pastor? Porque é para elas. Não é para um propósito de Deus. Sabe, queridos? Presta atenção, a terceira coisa que eu quero ensinar para você. Quem vive de aparência se opõe à autoridade e resistem à verdade. Eles se opõem. A autoridade fala uma coisa, ele fala outra. A autoridade mostra um caminho, ele quer mostrar outro. Como assim, pastor? Como é que você está dizendo? Paulo, ele escreve no verso 8 a Timóteo, e ele diz assim, ó, presta atenção. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na sua fé. A mente de quem? De quem vive de aparência, é depravada. Não sou eu que estou dizendo. E Deus começa a ministrar essa palavra no meu coração, começa a falar comigo isso, e eu digo, meu Deus, o que é isso? Queridos, a oração é que desmascara tudo. A oração é que tira a máscara. A oração é que mostra quem vive de aparência. A oração é que diz para a pessoa, que mostra para você como você está vivendo ou com quem você está andando. Olha o que o texto está dizendo. Paulo escreve a Timóteo, ele dá características. Pessoas que vivem de aparência. Olha aqui. Quem é?
eles resistem, eles se opõem à autoridade e resistem à verdade. Esses Janes e Jambres aqui, nada mais é que dois magos do Egito, quando Moisés foi se apresentar pela primeira vez diante de Faraó, dizendo para que Faraó liberasse o povo, esses dois magos, queridos, quando Arão jogou a vara, e a vara se tornou-se uma serpente, esses dois magos se opuseram, jogaram também uma vara, fizeram mágica, se opuseram à verdade. Mas na verdade, a vara de Arão, a serpente que tornou-se a vara de Arão tornou-se a serpente, engoliu a serpente dos dois. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar, queridos, é quem vive de aparência se opõe à autoridade, se opõe à verdade. Quem vive de aparência sempre tem argumentos, sempre tem coisas para justificar o que está fazendo. Queridos, a aparência, quem vive de aparência, queridos, ele destrói, ele tenta destruir os princípios de Deus para o seu povo. Presta atenção, queridos. A quarta coisa que eu quero ensinar para vocês. Olha a outra característica, são reprovados na sua fé. Por que são reprovados na sua fé? Porque não vão muito longe. Quem vive de aparência, queridos, não tem fé. Quem vive de aparência é um religioso apenas, está apenas no nível da religiosidade, ele não está no nível espiritual, porque quem vive de aparência não consegue chegar no espiritual, não é permitido a ele chegar no nível espiritual. Por quê, pastor? Porque quem vive de aparência vive no pecado, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Você está me entendendo? Paulo escreve a Timóteo, diz assim, sai de perto dessas pessoas. Ele diz no verso 5, olha, afaste-se desses também. Afaste-se desses que vivem de aparência. Afaste-se desses que contam uma historinha linda para você, mas na verdade, no fundo, está vindo morte sobre a tua vida e você não sabe. Cuidado com as aparências. Nem tudo aquilo que parece é. Quem já viu aquele negocinho? Aquela irmã é uma bênção. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Eu vou ali na irmãzinha, porque a irmãzinha revela tudo. Aí você vai conversar com a irmã, ela abandonou o marido, ela deixou o marido porque disse, Deus me chamou para a obra. Eu queria perguntar para essa irmã, onde é que a Bíblia está dizendo isso? Nós vivemos isso lá na Guairoba, onde eu morava quando era menino, eu vi isso. Eu vi várias pessoas dizendo isso, eu vou cumprir a minha missão. Sabe, eu vi uma mania de missionário, que não é brincadeira, de missionária que não é brincadeira. Em que essas missionárias abandonavam os filhos, abandonavam o marido, deixavam lá, não fazia comida, não cuidava da casa e nada, e dizia assim, Deus me chamou para a obra. Isso é uma aparência, isso é mentira. Dentro da igreja é uma bênção, dá até 3 rodadinhas, pirim-pim-pim, e revela, e pega a bola de cristal e revela, mas na verdade dentro de casa é tudo destruído, é aparência. Nem tudo que parece preste atenção. Nem tudo que parece porque não há nada que esteja oculto que não será revelado no dia do Senhor. Não há nada que esteja oculto que não possa ser revelado a qualquer momento, que Deus não traga à tona a qualquer momento. Aparência, queridos, é algo, viver de aparência é algo que vai te destruir, é algo que vai te levar para o inferno. Viver de aparência não é agradável ao Senhor. Olha, a Bíblia diz que são reprovados na sua fé. Por que são reprovados na sua fé? Porque não tem fé para entregar o dízimo, não tem fé para entregar uma oferta, não tem fé. Queridos, se você não cumpre os preceitos do Senhor bíblicos, você está vivendo de aparência. Mas hoje Deus está trazendo essa palavra para você sair da aparência e entrar na sua verdade, na verdade de Deus para a tua vida. Vocês estão entendendo? Quando Deus traz uma palavra ao seu povo, não é para destruição, não. Quando Deus traz uma palavra para o seu povo, não é porque Ele gosta de maltratar você, não. É porque Ele te ama e Ele quer que você se corrija. Porque Ele quer te levar para o céu e Ele quer que você se corrija. Eu quero que você entenda esses princípios. Uma pessoa que vive de aparência, ela é reprovada na sua fé.
O que diz no verso 8, na última parte? São reprovados na sua fé. Eu não estou falando nada que a Bíblia, que não esteja na palavra, eu estou mostrando para você na palavra. Eles são reprovados na sua fé. É o que a Bíblia está dizendo. No versículo 8 do capítulo 3, eles são reprovados na sua fé. Olha outra coisa interessante. Outra, eles falam do que é verdade, mas não vivem a verdade. Eles falam da Bíblia. Eles falam da Bíblia, mas não vivem a verdade, a aparência. Eles vivem de quê, gente? A aparência. Esse é o joio que está no meio da igreja e tem que crescer. O joio, não olhe. Se você entrou nessa igreja achando que essa igreja é perfeita, meu filho, aqui tem joio. Aqui tem joio. E não é brincadeira, não tem joio aqui. Por quê, pastor? Porque cresce junto. Quando você diz assim, eu não vou mais naquela igreja porque tem um irmão lá que vive falando da minha vida, meu filho, o joio cresce junto. E se você disser isso, tudo que o diabo queria era isso. Aí você faz o quê? Sai. Por quê? Porque você não entendeu que o joio cresce junto com o trigo. Mas você é trigo. Mas você é ovelha. Você não é bode. Você é ovelha. Bode é o bicho do cão. Bode só serve para comer. Bode só serve para panela. Sim ou não, gente? Abre o vídeo no YouTube e fala assim, história de bode. Você vai ver bode dando cabeçada em moto, derrubando mulher, derrubando homem. Você vai ver bode derrubando, batendo cabeça até com boi. Eu vi bode lutando até com boi. Bode é o bicho endemoniado, só serve para panela. Eu viajei para o Piauí, o que tinha de bode, meu filho? O bicho brabo é bode. Os bodes vão crescer no meio das ovelhas. Não adianta. Para que bode serve? Me explica. Você não tira leite de bode, tira? Não tira. A única coisa que bode serve, para que é? Para comer ele e procriar, mais nada. E uma buchada de bode, quem já comeu uma buchada de bode? É bom, não é? Isso é só por nordestino, por baiano. Queridos, falam do que é verdade, mas não vivem a verdade. Estão disfarçados. É uma aparência. Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos, e as pessoas não estão entendendo. Tem gente brincando de ser crente, brincando do evangelho. Vivendo o evangelho de aparência. Ei, tem uma coisa para você. Naquele dia, ou tu é bode, ou tu é bode, ou tu é ovelha. É ovelha que o pessoal fala lá no Nordeste? É, né? Agora aqui no português certinho, ou tu é bode, ou tu é ovelha. O que tu é? O que tu é? O que tu é? O que tu é? Muito bem. É ovelha? Então por que de vez em quando dá um coice, dá uma cabeçada? Não, pastor, é porque de vez em quando manifesta o bode em mim. Sai para lá, capeta. Não manifesta o bode não, meu filho. É que a máscara cai e aparece quem é de verdade. Sim ou não? Sabe uma das coisas que eu fazia com os meus discípulos quando eu ganhava eles para Jesus? Eu falava assim, vamos jogar futebol. Eita, meu filho, pense no lugar para manifestar demônio, para manifestar cabra, palavrão, não sei o quê. Eita Deus, olha os crentes que eu tenho na igreja. Coloca um crente no meio de um futebol, tu vai saber quem é crente de verdade. Que o primeiro é pi, 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 pi. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? É nessa hora que manifesta o caráter de todo mundo. Na hora que o negócio arrocha. Queridos, quem fala da verdade tem que viver a verdade. Quem fala de humildade não é humilde.
Quem bate no peito e diz assim, eu sou humilde, é mentiroso. Desmascarou ele na hora. Ele se autodesmascarou por quê, pastor? Quem é humilde não precisa falar que é. São suas atitudes e seus atos que vão dizer para as pessoas que você é humilde. Quantos recebem essa palavra? Aqueles que vivem de aparência também, a quinta coisa, não irão, não, diga para mim, não vão longe não, olha lá o versículo, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Sabe o que o texto está dizendo? A sua burrice vai se tornar evidente, a sua ignorância vai se tornar evidente. Vai se tornar evidente por quê, pastor? Porque esses não vão longe, logo ali na frente eles vão tropeçar e vão cair. Olha, presta atenção, queridos, esses não vão longe, por quê, pastor? Porque logo à frente vão cair. Por quê? Por quê? Sexta coisa, insensatez. É muita insensatez. A pessoa que vive de aparência, ele é insensato. Quem não vive na verdade é insensato. Quem não vive na verdade é insensato. Sabe o que é insensato? Olha o que o texto diz, olha o que diz no dicionário. Ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, de imprudência, de loucura. O insensato é louco. Por quê, pastor? Porque quem vive de aparência é insensato, sabe por quê? Porque quem vive de aparência não vive na verdade. E quem não vive na verdade, vive uma mentira. E quem vive uma mentira é mentiroso. E o mentiroso é insensato. E o mentiroso sendo insensato, o pai da mentira quem é? É o diabo. E se você é um mentiroso, você é filho de quem? O seu DNA é o DNA de quem? Do diabo. Não é o de Deus. Quem vive de aparência, vive uma mentira. Diga para o irmão seu lado, quem vive de aparência, vive uma mentira. Olha novamente o texto, diz o quê? Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aqui, o que vive de aparência começa a ser desmascarado. É manifestada a insensatez. Ele começa a se manifestar com as suas atitudes. Olha a outra coisa, a sétima coisa que eu quero compartilhar com você que acontece. Enganam e são? Está aqui. Os que vivem de aparência, eles enganam e são enganados. Por quê, pastor? Está lá no verso 13, olha o que diz, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem vive de aparência é tudo isso aqui, queridos. Eles enganam, mas vivem, mas são enganados. Quem quer viver sendo enganado aqui, gente? Ninguém. Quem vive de aparência, engana, mas também são enganados. E sabe o que é o pior? Enganam-se a si mesmo. Enganam-se a si mesmo. O pior é que enganam-se a si mesmo. Se achando melhor do que o treino de que alguém. Se achando melhor do que outras pessoas, se enganam a si mesmo. Estou terminando. Mas sabe o que é tremendo? É que o Senhor, Ele livra os seus. Quem é do Senhor aqui? O Senhor livra os seus da aparência do mal. O mal vem bonitinho para você. Meu filho, presta atenção, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o mal, a pessoa que tem aparência, vai vir para você trazendo um copo cheio de veneno e falar assim, ó, isso aqui tem veneno, não toma não? Você acha? Meu filho, quem vive de aparência, tudo dele é aparente, tudo dele parece, mas não é. Ele é um pecador que esconde seu pecado para fazer uma aparência de santo, de servo de Deus, disso e daquilo. Mas não é. Porque o Espírito Santo desmascara.
viver uma vida de aparência não é viver para Deus, é viver para si, para as suas vontades. Viver uma vida para Deus é viver uma vida conforme a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa e agradável para os seus filhos. Quantos filhos de Deus temos aqui? Quantos filhos de Deus temos aqui? O Senhor nos livra. Ele nos livra, verso 10 e 11, olha o que diz aqui, ó. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Íconio, Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. Você vai passar perseguição, lutas, dificuldades, mas se você é verdadeiro, de todas essas coisas o Senhor te livrará. De todas essas coisas o Senhor te livrará. Quantos recebem esta palavra? Quantos podem dar um brado de vitória aí? Sabe, de todas as coisas o Senhor te livrará. Mas olha o que diz o verso 13. O verso 13 diz assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aleluia. Ai. Está na hora, você que está me ouvindo aí, está me vendo pela internet, viu? Está na hora de você parar de ser um crente de aparência e tornar-se um crente de verdade. Porque, contudo, os perversos impostores, esses impostores aqui, está dizendo o quê? Crentes de aparência, pessoas de aparência. E o que eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se você quer viver um 2018 sobrenatural, queridos, viva a plenitude de Deus para você, viva o melhor de Deus para você, ande por essa terra com clareza diante de Deus, com honestidade diante de Deus, com clareza no Evangelho, não ande com aparência, com a vida de ali aparece um crente de verdade. Olha, já viu aquelas irmãs? Eu lembro do meu tempo de menino, eu posso dizer isso porque é do meu tempo, eu me lembro quando era menino claramente, que as irmãs iam para a igreja, eu me converti com 6 anos de idade, por isso que eu sei, as irmãs iam para a igreja, sabe, com um saião daquele tamanho, roupa assim, ia para a igreja, aleluia, glória a Deus, e aquele negócio todo, e rodava na igreja, aquele negócio todo, e aí eu passava na rua, menino, né, sabe como é que é menino, né, passava na rua, estava lá a irmã, com aquele shortinho, limpando a casa e balançando, e aí não sei o que, e limpando a casa. Falei, mas essa irmã não está com aquela roupa daquele tamanho, já está assim, não estou entendendo não. Vocês estão rindo, é? Estão rindo que vocês sabem que é verdade. Mas chega na igreja, epa, o manto. Que manto, mulher. Manda fogo nela, Jeová. E nele também. Não adianta, meu filho. Viver de aparência não é para nós, não. Ai, desses que estão vendo de aparência, ou você é ou você não é. Meu filho, olha, não existe a nota de R$50 falsa, existe a de 100, existe a de 10, existe a moeda falsa, existe. Sempre vai existir crente falso, crente de aparência, sempre vai existir. Mas, meu filho, só tem uma coisa, sabe o que identifica a nota falsa? Eles têm uma luz violeta, parece, não é isso? Aí eles passam assim, ó, a luz violeta. Mas sabe como é que se identifica o crente verdadeiro? Sabe como é que é? A luz do Espírito Santo brilha e aparece a marca do sangue de Jesus sobre a tua vida. Opa, esse é verdadeiro. Esse é original. Esse nasceu de novo. Olha lá, Marco, ó. Olha lá, Marco, ó. Eu quero que vocês entendam isso hoje. Não é para vivermos de aparência. Não é para você ver de aparência, você não pode ser um crente de aparência, ou cabeção, ou tu é ou tu não é. Vocês estão me entendendo? Vamos viver plenamente. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. A palavra de Deus, tem que entender. Pastor, como é que eu entenda que a palavra é útil e é inspirada por Deus? Olha aqui,
Verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha o que diz, queridos, olha o que diz. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, sai da aparência, vem para a realidade. Vem para a convicção de quem você é filho de Deus. Quem vive de aparência tem todas essas características. Quem vive de aparência é um conquistador. Quem vive de aparência, queridos, ele não vai longe. Quem vive de aparência, eles são reprovados na sua fé. Eles se opõem, presta atenção, eles se opõem à autoridade e resistem à verdade. Quem vive de aparência estão sempre aprendendo. Para quê? Para confrontar, para ir de contra aquilo que é dito. Presta atenção, queridos. Eles são conquistadores, mas conquistam para quê? A palavra, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quem vive de aparência não aguenta isso. Quem vive de aparência não aguenta ser corrigido, não aguenta ser repreendido, não aguenta ser instruído. Olha, porque a palavra é útil para isso. Presta atenção, queridos. Alguém diz assim, pastor, aquele irmão é uma benção, aquele fulano é uma benção, aquele outro é uma benção. Meu filho, tem uma palavra de Deus para você. As atitudes vão mostrar, mas tem uma palavra mais forte ainda que está em 2 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência. Diz comigo, não considere sua aparência. Sua aparência. A aparência se parece. Nem tudo que parece é. Olha o que ele continua dizendo. Nem sua altura, pois eu o rejeitei. Você pode ser lindão, meu filho. Você pode ser o cara. Você pode ter músculo, você pode ter isso, você pode ter lá, você pode ter uma boa palavra, você pode entender da palavra, você pode ser me ajuda aí, irmão, pode ser quem aí, me ajuda aí. A última Coca-Cola do deserto, ajudou? Você pode ser, meu filho, mas se não tiver coração, Deus rejeita. Por quê? Deus fala, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. A aparência, nem tudo o que parece é. Mas aquele irmão é uma benção, é tão bonzinho, olha. Nem tudo que parece é. Deus vê o coração. Deus achou em Davi um coração sincero. Um coração o quê? Sincero. Deus tem que encontrar em você um coração sincero. Crente que é crente não vive de aparência. Fica de pé em nome de Jesus. Recebeu essa palavra? Eu teria muito mais para falar, mas Deus, o Espírito fala, tá bom. Não viva de aparência. Não viva de aparência. Foge destes. Ai, pastor, mas eu amo demais, eu amo isso de paixão. Vai para o inferno de paixão e tudo. Uma vez, pastor, mas é meu líder, sempre vai ser meu líder. Deixa eu apertar o carro para ver. Meu filho, se desligou desse ministério, não é mais líder de ninguém. Eu quero deixar bem claro aqui. Você desligou desse ministério, você pode ser só grato. Mas se é teu líder, se ainda é teu líder, vai com ele. Vai com ele, aqui não tem lugar para você não. Porque você não vai viver de aparência aqui não. Ou você é ou você não é. É meu líder? Vai com teu líder. Porque aqui você não pode viver de aparência. Tem que ser claro e transparente, senão você vai passar vergonha diante de Deus. A palavra que você pode usar é era o meu líder.
Era a minha Lide, era. Mas hoje eu tenho outra Lide. Eu estou falando isso que era uma criança que falava. Era a Cecília, filha do Wesley. Ela falava que a Emily é a Lide dela. A minha Lide. Meu filho, vou dizer um copo para você. Você não vai fluir em 2018 se continuar com esse pensamento. Você não vai fluir. Querido, eu poderia estar lá no meu pastor que eu amo tanto. Lá no pastor Hugo. Pastor, eu não vou sair de perto do Senhor. Não vou sair de perto do Senhor. Eu quero estar aqui. O Senhor sempre vai ser meu pastor. Sempre vai ser meu pastor. Não, o pastor Hugo não é mais meu pastor. Não é. Hoje ele é, para mim, um referencial das coisas boas que ele implantou na minha vida. Acabou. Quem é o seu pastor hoje, pastor? Pastor Laude Jair. Esse é meu pastor. Eu já disse para vocês? Meu pastor hoje, oficial, se chama Laude Jair Guerra. Quem foi o primeiro pastor? Pastor Bispo Antônio. Quem foi o pastor Hugo de Souza Costa? Amo de paixão, é um pai para mim. Mas não é mais meu pastor. Quem é o seu pastor hoje? Pastor Laude Jair Guerra é o meu pastor. Amo de verdade. Amo de verdade. É o meu pastor. Quem é o seu líder hoje? Ame-o, respeite-o, caminhe com ele. E a bênção do Senhor estará sobre a tua vida. Não caminhe com teu líder de aparência. Caminhe com teu líder, dizendo: ele é o meu líder e eu vou honrá-lo como meu líder a partir de agora. Como fomos enxertados no Evangelho, através de Cristo Jesus, você tem que entender que você agora foi enxertado em outra célula, em outra área e tudo mais. Não dá para servir a dois senhores. Servir a dois senhores é viver de aparência. De aparência. Essa igreja não pode viver de aparência. O joio sempre vai crescer, mas sempre vai ser reservado para o fogo. Sempre, sempre e sempre. Estou dizendo para você: rompe. Rompe cadeias, rompe corrente, rompe elos. Esses elos vão te pedir de crescer, porque não tem condições de servir a dois senhores. Ou há de se aborrecer de um e seguir mais ao outro. E eu vou dizer para você: se você está fazendo isso, está na hora de você mudar. Está na hora de você mudar. Está na hora de você mudar. Amém? Amém? Eu não estou mandando indireto para ninguém, não. Estou pregando a palavra para orientar você, para você entender que Deus quer a bênção sobre a tua vida. E quem quer a bênção, queridos, requer o quê? Decisão. Nunca deixe de ser grato a ninguém que fez alguma coisa por você. Nunca deixe de ter um coração grato às pessoas que lhe ajudaram. Como eu tenho um coração grato ao pastor Hugo, ao bispo Antônio, à irmã Suriaco, ou a Catião, a japonesinha que me ganhou para Jesus. Mas eu tenho que pegar voo. E eu não vou pegar voo preso aqui atrás. Eu vou pegar voo, porque eu nasci para voar mais alto. Eu nasci para voar nas asas do Espírito. Então não vou me prender a nada. Eu vou servir a Deus, eu vou andar com Deus, amém? Fecha teus olhos. Não viva de aparência, viva para Deus. Glória a Deus, amém? Você vai fazer uma oração de romper agora. O Espírito do Senhor me leva a isso, a falar isso agora. Você vai fazer uma oração de quebra de vínculos, quebra de alianças que você não tem que ter mais, porque a tua aliança é aqui, nesta igreja, com esse ministério. Se você não fizer isso, meu filho, você não faz, você está um peixe fora d'água. Repete após mim essa oração. Eu renuncio a toda a aliança que foi quebrada e que tem me influenciado para que eu quebre também. Eu renuncio a tudo aquilo que se levantou para que eu não crescesse, para que eu não alcançasse aquilo que Deus tem para mim em 2018. Eu declaro que estou livre de toda dívida emocional, material,
que eu tenha com alguém que já foi desse ministério. Eu declaro que terei um coração grato a essas pessoas, que eu não me esquecerei jamais do que fizeram de bom por mim. Mas eu declaro que chegou sobre a minha vida um novo tempo. Eu vou voar mais alto, eu vou além, porque eu sei que é o que Deus tem para mim. Você crê? Dá um brado de vitória aí. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor...